Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da Guarulhos, sempre falando da nossa cidade, uma cidade que é muito grande, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções para esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia e tal. E olha, um dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia é a questão da educação. Muito mais do que educação, muito mais do que conhecimento, a Escola de Guarulhos tem crescido e crescido muito nos últimos anos. Nós, nos últimos 10, 12 anos, nós aumentamos demais a nossa rede. E aí vem uma necessidade também de discutir o que é passado para as crianças. E aí veio uma grande polêmica nos últimos tempos, que é a questão do gênero. É inegável hoje que se existe muito mais liberdade. Não podemos falar que existe meninos e meninas apenas. Existe uma infinidade de outros gêneros. O ser humano começa a compreender que ele é muito maior para você ficar preso em apenas masculino e feminino. E isso é o que vem discutir a professora, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp de Guarulhos, professora Silvia Moraes. Boa noite, professora. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, discutindo um tema que eu adoro, que venho me aprofundando cada vez mais. Isso é verdade. Ela já esteve no nosso programa. Você vê como nosso programa, o pessoal fala assim, só vem... Não, tem muita gente e é muito diverso. E aqui a gente consegue trazer pessoas de alto conhecimento, como a professora Silvia. Mas, para quem não lembra, vamos perguntar quem é Silvia Moraes, o que ela faz da vida, além de ser casada com o Arinaldo, né? Todo mundo tem que carregar uma cruz, a cruz dela é o Arinaldo, nosso amigo lá da Câmara Municipal. Mas, professora, me diz o seguinte, você nasceu aonde, faz o quê? Conta um pouquinho da sua história rapidamente. Sou guarulhense, nasci ali, morei muitos anos na Vila Fátima, sempre me interessei pela educação, fiz Cefam aqui no município de Guarulhos, em seguida realizei pedagogia na FIG e logo depois da faculdade me enredei pelos movimentos sociais, sobretudo os movimentos feministas, sindicatos, partidos, e estivemos à frente de uma ONG feminista, Centro de Integração da Mulher, durante 13 anos aqui no município. E chegou um certo momento da vida que eu imaginei que seria melhor para o que eu estava pensando me aprofundar em pesquisas. E aí fiz duas especializações, fui para o mestrado aqui na Unifesp, sempre pesquisando sobre a questão da sexualidade relacionada à educação ao gênero. Terminei e hoje estou fazendo doutorado aqui pela Unifesp Guarulhos. É muita coisa, né?
Bom, professora, como é que a senhora está vendo a escola, rapidamente, né? Como é que a senhora está vendo a escola hoje no Brasil? Eu acredito que com todos os problemas estruturais que existem, não só em relação à educação, mas a nível de sociedade, sobretudo a partir dos anos 90, a gente vem ganhando na educação alguns assuntos que até então era tido como de alçada da família e que não deveriam ser discutidos. Acho que hoje a educação tem abraçado muito mais uma linha de direitos humanos, de educação para a paz, algo no sentido de uma construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Eu acho que esses temas são importantes e nós temos visto muitas mudanças curriculares, o que eu acho que é uma necessidade real. O nosso convite para a professora foi para falar de um assunto específico que acabou dando uma grande guerra nos últimos dias. Foi, inclusive, tema de matéria na Folha de São Paulo, na Rede Cultura, e muita gente já discutindo essa questão de gênero, a implantação da questão de gênero nas escolas municipais. A professora me alertou que, na verdade, já está no currículo, mas o medo das pessoas... E muita gente já tem falado muita besteira, dizendo, vai transformar os meninos nisso e naquilo outro. A questão do banheiro é tudo igual. Então, nós vamos falar exatamente. Qual é a diferença entre gênero e sexualidade? Vamos começar por aí, professora. Ok. Quando eu digo para as pessoas que, no caso específico de Guarulhos, as questões de gênero já estão implantadas, porque elas já fazem parte da proposta curricular desde 2009. Antes disso, é claro, o cenário brasileiro já apontava para que esse acontecimento viesse de fato ser consolidado nos parâmetros curriculares nacionais. Então, veja, quando a sociedade como um todo assume que é necessário que uma educação se faça para que se modifique a questão da violência e da cultura de paz, nós não podemos nos negar a questão de discutir a sexualidade e o gênero. Então, nós entendemos que a sexualidade na escola, ela está para além de falar com os alunos sobre práticas sexuais. E eu creio que essa seja a grande insegurança da maior parte das pessoas. Falar de sexualidade na escola é falar de uma dimensão afetiva do ser humano, é falar das relações de respeito, é falar de como eu vejo o meu corpo, da autoestima, do respeito que eu tenho que ter com o tempo do outro, com o corpo do outro. Então, é muito mais do que falar de genitalidade. Nós vamos falar de relações, nós vamos falar de papéis, se vai falar também das questões emocionais. As questões de gênero, elas passam pela questão da sexualidade, mas elas podem estar em certo momento isoladas ou não. Então, qual é a definição de gênero que nós temos? Gênero são representações, e aí de papéis, de funções determinadas socialmente para homens e mulheres. Então, veja, o que nós estamos dizendo? Que papéis e funções de homens e mulheres são criados historicamente. Ou seja, não se é a mesma mulher no Brasil e não se é a mesma mulher no Irã. Não se é a mesma mulher em 2015 e em 1960. Não se é o mesmo homem em nenhum período da história. Nós estamos dizendo que para cada tempo histórico há funções e há representações do que é ser mulher e do que é ser homem. Mas veja, isso não é uma coisa engessada, é algo que acompanha o movimento da sociedade. E a gente pode fazer uma comparação simples em relação a isso. As conquistas que as mulheres tiveram em relação a voto, mercado de trabalho, acesso à educação, estão pautadas como relações de gênero. Então, até então, as mulheres não podiam estudar. Então, precisou se problematizar as relações de gênero em relação às mulheres na educação. Então, precisou se problematizar as questões das relações afetivas que os homens têm dentro da família para que pudesse criar vínculos mais saudáveis. Eu sempre cito o exemplo da medicina. Quando os homens sentiram-se mais à vontade para dizer que eles podem chorar sim, que a vida pode ser mais leve, isso não quer dizer que vai ter menos virilidade, isso não vai afetar a sua masculinidade, nós estamos falando de relações de gênero. Nós estamos falando de padrões que foram criados, mas não significam que não possam ser discutidos, desconstruídos. Bom, então a questão de gênero é o seguinte, o homem,
enquanto homem, é um gênero. O gênero masculino, o gênero feminino, é uma questão muito mais comportamental, não uma questão sexual. Exato, porque nós falamos nós podemos falar em corpo biológico. Há pessoas do sexo feminino. Então, nós estamos falando de sexo biologicamente. Femininos. A constituição corporal. E há pessoas do sexo masculino. Não significa que essas pessoas terão identidade de gênero como homens ou mulheres. A identidade de gênero é uma construção subjetiva. Ela não pode ser imposta por ninguém. E há casos aí muito conhecidos no Brasil, como a gente pode explicitar, o caso da Roberta Close. Ela nasce como Luiz Henrique num corpo masculino, mas se identifica, é o seu profundamente sentido eu do gênero feminino. Ou seja, ela tem uma identidade de gênero feminina que se constituiu como Roberta Close. Então, o sexo biológico é uma coisa, o gênero é outra, a identidade de gênero é outra, a orientação sexual é outra. E eu creio que na sociedade há uma grande confusão em relação a isso, porque é um debate, embora todas essas coisas existam há centenas, há milhares de anos, como o debate é muito novo. Bom, estamos aqui, rapidamente vou contar uma historinha que eu fiz uma pesquisa muito rápida, até para tentar entender. Eu vi uma história na internet, é o seguinte, rapidamente aqui, pedi a produção só alguns segundinhos para contar essa história. Um rapaz que nasceu com os dois sexos, ele era hermafrodita e tal, mas fisicamente, internamente, ele era menino. Mas, como o sexo feminino fisicamente aparecia mais, criaram ele como menina a vida toda. Aos 13 anos, ele se sentia um menino, mas que foi construído como uma menina, a cabeça dele. E aí, para ele reconstruir isso na cabeça dele, foi muito complicado. Então, essa eu acho que explica bem a questão de gênero e de sexo. Pelo menos para mim ficou muito claro. Vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a professora Silvia Moraes. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Tribuna Livre, voltando aos estúdios da TV Guarulhos, conversando com Silvia Moraes, ela que é professora, mestre e doutorando em Educação e Saúde. Eu quero, no começo desse segundo bloco, agradecer ao pessoal da Guarulhos Web, porque esse e outros programas você encontra lá, tem um link lá com todos os programas da Tribuna Livre. Guarulhos Web, você está vendo aí, www.guarulhosweb.com.br. Você encontra as notícias mais atualizadas da nossa cidade, da nossa Guarulhos. E você pode ligar também e participar. Tem um WhatsApp aí do programa que é o 947-310220. 947-310220.
0220, você liga, manda a sua mensagem e a gente faz a pergunta aqui. Ó, tá aí, ó, 947310220 é o WhatsApp aqui do Tribuna Livre. Entra na nossa página lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel, e você vai curtir a nossa página. Esse e outros programas estão todos lá. Bom, conversando aqui com a Silvia, eu estava, antes de começar o programa, eu estava falando com ela que a grande preocupação da população é o seguinte, ó. Na escola, agora, com a implantação do gênero, com o desenvolvimento disso aí, meninos e meninas vão usar o mesmo banheiro. Ou o moleque mais sacana vai falar, eu sou gay, eu quero entrar no banheiro das meninas. Pode isso, Silvia? Primeiro, a gente tem que começar dizendo que em Guarulhos não existe nada a respeito disso. Uhum. Acho que é muito importante deixar isso pautado. Essa é uma discussão relativa à identidade de gênero, questões da construção do nome social. Quando nós falamos em gênero na escola, nós estamos falando das relações de gênero que são discutidas lá, na sala de aula, a respeito do que é ser menino, do que é ser menina, do que pode, das ofensas, das violências, do preconceito. A questão do banheiro, que não existe aqui no município, não é tão simples assim, né? Nós estamos dizendo que quando a implantação do banheiro de identidade de gênero é instalado em algum lugar, não é por conta da orientação sexual. Então, veja, é preciso entender que não é porque uma pessoa é homossexual ou porque ela é gay, ela é lésbica, que ela vai usar o banheiro do outro sexo. Nós estamos dizendo que, no caso de uma pessoa que tem uma identidade de gênero transexual, ela vai usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E é sempre importante para a população entender que, vamos imaginar que nós estivéssemos com a Roberta Close lá na nossa escola. Uhum. Que banheiro ela usaria? Ela usaria o feminino, porque a sua identidade de gênero é constituída do sexo feminino. É isso. Qualquer outra coisa não é real. E aqui em Guarulhos, essa política ainda não existe. O que tem efetivamente já colocado na escola e o que essa nova proposta traz para as escolas? Na proposta curricular, quadro de saberes necessários, desde 2009, as questões de gênero, relações de igualdade de gênero, equidade de gênero, elas se constituem como saberes, ou seja, ela compõe o currículo escolar. E o que é discutido em relação a isso? Uhum. É discutido em relação aos preconceitos, a questão das violências, a questão da igualdade entre homens e mulheres. Nós discutimos com as crianças, por exemplo, a questão dos mitos, da fraqueza, da fragilidade das mulheres em relação aos meninos, mas também se discute como é bom que meninos e meninas possam expressar as suas emoções. É isso, e nós sempre trabalhamos pautados no sentido da construção de uma cultura de paz, de não violência contra a mulher, não violência de nenhuma forma, então homofobia, xenofobia, misoginia e outras coisas assim. E é uma proposta de construção da igualdade de gênero que ela passa da creche até a EJA, mas cada coisa adequada à idade das crianças. Por exemplo, na creche é ofertado brinquedos para as crianças, mas não há uma divisão. Assim como não se força que meninas brinquem de carrinho, não se força que meninos brinquem de boneca, mas que eles possam brincar junto daquilo que eles querem. E um menino que brinca de boneca pode fazer uma construção de paternidade muito bonita. Isso não quer dizer que a escola vá forçar alguma coisa, vamos deixar isso bem claro, que não vá forçar. E não quer dizer que se o menino brincar com a boneca, obrigatoriamente ele vai se tornar um homossexual. Exatamente. Ou, ao contrário, uma menina jogando bola. Mesmo porque até hoje a ciência e todas as suas disciplinas, psicanálise, antropologia, sociologia, biologia, ninguém conseguiu dizer ainda a gênese das orientações sexuais. Uhum. Da mesma forma que a maior parte das pessoas não consegue responder porque é hétero, os homossexuais também não conseguem responder porque são homossexuais. Uhum. Então, essas construções são muito subjetivas. Então, veja, uma criança que brinca de forma muito igualitária, que divide tarefas, que reproduz uma família, que reproduz uma construção de igualdade entre meninos e meninas, com certeza crescerão de modo mais justo e fraterno e provocarão mudanças nas constituições das famílias. Eu tenho ouvido muito pai, muita mãe dizendo o seguinte, ó,
existem outras prioridades. A escola foi feita só para ensinar a ler e escrever. Como é que você que é mestre nessa questão, como é que você vê essa questão? Eu não vejo como coisas separadas. Eu acho que o tempo que nós temos com as crianças na sala de aula, você não trabalha somente a questão do cognitivo. As emoções não estão separadas dentro de nós. As relações não estão separadas, as pessoas trazem valores e isso acontece diretamente lá. Ela aprende melhor se ela tiver um ambiente, é isso que você está dizendo? Com certeza. Eu estou dizendo muito mais do que isso. Estou dizendo que numa situação em que o professor ali encontre uma situação de violência, de preconceito, ele possa fazer uma intervenção pedagógica e isso é aprendizado. Então, não é parar tudo que está fazendo e vamos falar agora, essa semana toda, só de gênero. Mas por que não discutir isso nas relações, na brincadeira, no horário da merenda, no horário da educação física? Os aprendizados são constantes, são 4 horas, 5 horas de aprendizado. Bom, uma outra questão também levantada é que, bom, em tudo existe a questão do exagero. Também não vai, também vai ter um certo controle para que não haja exagero de exibicionismo, que você sabe que criança, Claro. se tiver toda essa liberdade, pode ter essa questão. Vocês também se preocupam com essa questão do controle? Do controle, se não, mas eu acho que de observar que cada criança tem valores, tem um comportamento, cada idade, as crianças em determinada idade têm capacidade para compreender algumas coisas e outra não. E isso, Roberto, você só consegue trabalhar isso com formação de professores. Tem sido ofertado, tem sido oferecido materiais, tem sido oferecido cursos para professores justamente no sentido de saberem lidar com situações diversas. E eu creio que os professores têm em sua formação também valores que são pessoais, são religiosos, mas com conhecimento pedagógico isso se torna mais forte. Eu ia falar sobre isso, que tem muito professor que também tem que ser trabalhado ou não. Professores que são fundamentalistas e reacionários, ou então a palavra não seja nem essa, mas que têm um pensamento contrário a essa implantação. Vocês também vão trabalhar nisso? E se eles for totalmente contra, como é que vocês vão tentar resolver essa questão? Vocês, enquanto mestre e doutorando nessa questão. Então, veja bem, os professores têm as suas inseguranças, têm os seus valores, isso não está separado. Da mesma forma que nós acreditamos que a liberdade deve acontecer de maneira saudável, também não se impõe a alguém que trabalhe com questões de gênero. As propostas, os saberes estão lá na proposta curricular. Só formação, observando que um colega trabalhe, as coisas não são tão cabeludas, né, se a gente pode dizer assim, não são tão monstruosas trabalhar com a questão de gênero na escola. A gente crê que aos poucos os professores vão ganhando confiança, mas não há nenhuma imposição vinda de cima para baixo de forma que trabalhe com a questão de gênero. Bom, e a professora queria fazer uma relação daquela historinha que eu contei aqui no final do primeiro bloco. Qual era a relação que a senhora queria falar? Então, é importante que a gente diga que há um caso que ficou muito famoso do psicólogo John Money, de 2 crianças gêmeas. Um deles teve um problema de fimose, acabou perdendo o pênis, então ele foi tratado, foi feita uma cirurgia e foi tratado como menina. E aí quem defende essa desconstrução do gênero, por exemplo, defende essa história no sentido de que esse menino que foi criado como menina, na adolescência, então, entra numa profunda crise e comete suicídio. Fala assim, olha, tá vendo? O gênero não é uma construção social. Mas a gente tem que olhar para essa história de uma outra forma, né? A identidade de gênero dessa menina, desse menino, foi uma coisa imposta, não foi uma conquista subjetiva, não foi uma construção subjetiva daquela pessoa. Então, toda vez que nós impomos a alguém o que ela deve ser, como ela deve ser, isso gera uma profunda crise. Então, no caso do John Money, o gênero é sim uma construção, mas o que poderia ter sido feito? A consulta, esperar o momento e dizer que talvez a criança quisesse, né? Ou se reconhecesse como menino. Essa é a grande diferença. Então, se usa isso para dizer que o suicídio foi em torno disso. Mas também nós tivemos 9 suicídios no Brasil, em 2014,
relacionado à identidade de gênero, as constantes homofobias, as constantes discriminações e preconceitos. Então, toda vez que eu tento impor para alguém, você vai ser mulher, você vai ser homem, entra assim numa profunda crise. Olha, e a professora estava preocupada que o nosso programa seria muito longo para ela contar tudo. Já acabou o nosso programa, professora. Poxa, que pena. Bom, mas eu quero te agradecer muito, acho que explicou bem essa questão. Se você tiver outras dúvidas, manda dúvida aqui para nós pelo nosso WhatsApp e a gente chama a professora novamente. Professora, obrigado. Eu agradeço e estou à disposição. Bom, eu agradecer também ao Arinaldo, que trouxe a esposa e os 2 meninos. Ai, Calil e Caô, um beijo para os meus filhos lindos. Tá certo. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. No final do programa, lembrando, no Guarulhos Web você encontra todos esses programas. Curta a nossa página lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel, e você vai encontrar também todos esses programas. Instagram, YouTube, Facebook, você vai encontrar todos. Agradecer a produção e agradecer a você que deu o carinho da sua audiência. Muito obrigado por essa audiência e até o próximo programa.